Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nesta aula vamos aprender a resolver adição e subtração entre radicais. Sendo que nós temos uma regra bem básica que é a seguinte: você só pode resolver a adição e ou subtração de radicais se o radicando for igual para todos os elementos, todas as parcelas dessas operações. Por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3. Você, de um modo já errado, poderia fazer o seguinte: professor, isso aqui é igual a raiz quadrada de 5, né? Porque 2 mais 3 é 5, certo? Errado, pessoal. Quando você for resolver uma adição de radicais, se os radicandos são ou forem diferentes, você não pode resolver essa adição, muito menos a subtração. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, a gente faz o quê? Não faz nada. Sendo assim, a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 tem esse próprio valor. Dependendo da questão, se de repente ela te oferecer o valor decimal, né, o valor da raiz aproximada de cada uma delas, aí você substitui, resolve a soma e você vai chegar ao resultado de um número decimal. Mas, caso contrário, deixe dessa maneira. A mesma coisa funciona aqui embaixo. Ó. Raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2 não é igual a raiz quadrada de 3, tá? Cuidado. Agora, também pode ser que tenha o seguinte exemplo. Raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 4. Aqui nesse último exemplo, reparem que o 4 ele possui raiz exata. A raiz dele é 2, então 2 sai. E agora, a gente pode subtrair um radical de um número inteiro, por exemplo? Também não podemos. Faz o que então? Nada. Apenas finalize e agradece a Deus, tá? Então aqui, ó, raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 4, o resultado é a raiz quadrada de 5 menos 2. Não pode resolver mais nenhum tipo de operação. Agora, vamos supor que eu tenha operações em que os radicais são iguais. O que a gente faz? Você vai fazer o seguinte: você resolve a operação de adição ou subtração entre os coeficientes dos radicais, ou seja, entre os seus fatores externos. Então, aqui nesse exemplo, 3 mais 4 é 7, e o radical, já que é igual para os elementos, ele será repetido. Então, aqui nesse caso, reparem, nós temos 3 raiz quadrada de 2 mais 4 raiz quadrada de 2. Beleza? 3 mais 4, 7. 7 fica aí fora. Raiz de 2 são iguais? São iguais, então repete. O mesmo exemplo aqui embaixo, olha lá. Eu tenho uma subtração onde os radicais são iguais. Tranquilo. Quem é que está fora? 5 menos 2. Beleza. 5 menos 2, 3. As raízes são iguais? São. Então repete no nosso resultado final. Agora, muito cuidado também para o seguinte, o que pode confundir. Eu tenho aqui raiz quadrada de 2 mais a raiz cúbica de 2. Opa, o radicando é o mesmo. Sim, com certeza. Mas os índices não são, pessoal. Então, além de você verificar se os radicandos são iguais, obrigatoriamente para uma adição ou uma subtração poder ser resolvida entre radicais, você também deve ter os índices iguais, o que aqui nesse caso não são. Então a gente faz o quê? Nada. O resultado é esse mesmo. Agora, muito cuidado também quando os radicandos são diferentes, mas você pode ter uma pequena artimanha. Vou te mostrar aqui que artimanha é essa. Aqui eu tenho raiz quadrada de 50 menos a raiz quadrada de 32. Beleza. Radicandos diferentes não pode resolver. Porém, repare o seguinte: 50 pode ser escrito como produto de dois fatores. Quais são eles? 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2. Assim como 32 é a mesma coisa do que 16 vezes 2. Professor, mas o 50 também não é 5 vezes 10? Sim, você está certo. Mas nem o 5 e nem o 10 possuem raiz exata. Então você sempre deve procurar transformar, se possível, logicamente, né?
transformar em um produto de dois fatores, onde pelo menos um deles possua raiz exata, seja a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, enfim, a raiz que você esteja trabalhando na sua atividade. Como aqui nesse caso, nesse exemplo especificamente, estamos trabalhando com raiz quadrada, então eu transformei cada um dos radicandos em um produto de dois fatores, onde pelo menos um deles possui raiz quadrada exata. Então vejamos, 25 vezes 2, se nós temos uma multiplicação dentro de um radical, você pode resolver a raiz separadamente. Desculpa, a raiz de cada um dos fatores separadamente, né? Então vejamos, raiz quadrada de 25 é exata, vale 5. Então 5 sai da raiz. Raiz quadrada de 2 não é exata, então 2 fica dentro da raiz. Vamos para o outro elemento, olha lá. Raiz quadrada de 16 vale 4, então 4 sai da raiz. A raiz quadrada de 2 também não é exata, então 2 fica dentro da raiz. E agora reparem que, diferentemente aqui do início, nós temos agora uma subtração com radicandos iguais. Sendo assim, a gente pode resolver essa operação. Quem é que está fora? 5 menos 4. 5 menos 4 é igual a 1. Atenção, pessoal, muita atenção. O 1, enquanto coeficiente de uma raiz qualquer, ele não precisa ou não deve ser escrito. E aí, nesse caso, então, eu tenho como resultado final somente a raiz quadrada de 2. Por quê? Porque o 1... Deixa eu pegar outro giz aqui. Porque o 1 está invisível, mas a gente sabe que ele existe aqui na frente, tá? Mas não tem necessidade de ser escrito. Então, essa operação toda equivale à raiz quadrada de 2. E é dessa maneira, pessoal, com essas dicas importantes, que você vai proceder para resolver operações de adição e de subtração entre radicais. Belezinha? Espero que você tenha compreendido e também gostado aqui da aula. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se encontra numa próxima aula. Valeu, pessoal!